Boa noite a todos. Agradecendo o convite da Marinês para mais uma vez a gente poder fazer essa conversa, essa reflexão nessa casa tão querida, tão acolhedora. Acho que para a gente poder conversar um pouquinho sobre a doutrina do Cristo. Eu sempre gosto de dizer que como a gente precisa se alimentar para manter o nosso corpo físico bom e saudável, nós também precisamos alimentar o nosso espírito. E uma das formas da gente alimentar o nosso espírito, então, é a gente ouvir uma conversa sobre essa doutrina tão maravilhosa que vai fazer tão bem para o nosso espírito. Então, para começar na noite de hoje, eu vou iniciar com uma mensagem, Gotas de Esperança, que é esse livrinho aqui, que nos diz assim: use a força da vontade. Você tem muita força escondida, sem uso. Essa força quer sair de você, exercitar-se, agir. Deus não lhe deu para isso. Não a deixe ficar parada, estagnada. Deseje coisas boas e as ponha em prática, sem vacilação. Dirija a vontade para alguma coisa que ajude alguém. Essa ajuda sempre volta a você, sob formas diversas. Deus assim instituiu. Confie nisso e faça bom uso da força de vontade que você tem. Tudo melhora ante a força da vontade dirigida com amor. Então, a minha proposta para a noite de hoje é a gente conversar um pouquinho, a gente fazer uma reflexão sobre as virtudes que importam para a alma. Então, eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado, para onde está a minha lâmina, e a gente vai conversando. Então, para a gente conversar e refletir sobre as virtudes que são importantes para nós, para a nossa construção da nossa alma, a gente precisa entender o que é virtude. Será que o que é virtude? Será que já temos? Como é que é? Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 17, o Allan Kardec pergunta para os espíritos o que é virtude. E eles respondem: na visão espírita, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes. Somos espíritos imortais e ainda imperfeitos. O que isso quer dizer? Que nós ainda ao longo das nossas encarnações e agora aqui encarnados, nós por sermos imperfeitos, ainda fazemos escolhas equivocadas, porque é o melhor que a gente sabe. E através dessas escolhas equivocadas, através do erro, a gente vai aprendendo. Então, se a gente está no mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos, será que nós possuímos virtudes? Será que nós já desenvolvemos virtudes? Se sim, quais virtudes nós já possuímos? Né? Quais virtudes nós já dominamos, que estão enraizadas em nós, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente coloca em ação? E principalmente, quais são essas virtudes, então, que nós temos colocado em ação no nosso dia a dia em prol do próximo? E daí, ali no Livro dos Espíritos, diz assim: que virtudes constituem um homem de bem. Então, o que seria esse homem de bem que o Livro dos Espíritos fala? Daí eu anotei aqui, ó. O homem de bem, então, é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, o homem de bem, então, é aquele que já tem bem desenvolvido e já possui todas essas virtudes, que vive uma vida em prol do próximo, ou seja, ele pratica esse amor de a lei de justiça e de caridade para o todo. Não pensa só em se beneficiar, mas ele pensa no coletivo. Daí eu coloquei alguns exemplos de virtudes que eu vou ler aqui: humildade, bondade, perdão, resignação, indulgência, amor, lealdade, resiliência, autoconhecimento, confiança em Deus, entre tantas outras que a gente pode citar. Então, dessas que eu falei, das outras que a gente conhece, será quais delas a gente possui, né? Sendo espíritos imperfeitos, estando no mundo de provas e expiações, será, então, quais delas que a gente já possui? E a única forma da gente identificar, da gente reconhecer as virtudes, essas qualidades que a gente já possui, eu sempre digo assim, a gente é repetitiva, às vezes a gente até é chato, mas a gente sempre fala que é o autoconhecimento.
eu só vou poder identificar quais são as minhas virtudes e quais são as minhas más tendências, ou seja, quais são as minhas enfermidades morais que eu possuo, se eu faço o autoconhecimento. Que o que é o autoconhecimento? É esse movimento de eu olhar para dentro de mim de uma forma muito consciente, de uma forma muito realista, de uma forma muito imparcial, e olha, isso eu tenho de muito legal em mim. Eu sou uma pessoa que perdoa, eu tenho empatia, eu sou uma pessoa que confio em Deus, ou seja, tenho muita fé. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem inveja, sou de reclamar muito. Então eu preciso fazer esse movimento de olhar para dentro de mim e realmente identificar aquilo que eu tenho de muito legal, que são as minhas virtudes, que são as minhas qualidades, e quais são as minhas enfermidades morais, ou seja, quais são as minhas más tendências que eu tenho. Para a partir disso, essas eu já tenho bem presentes na minha vida. E as minhas más tendências eu preciso devagarinho, através da reforma íntima, fazendo um trabalho de ir me melhorando e transformando essas minhas más tendências em qualidades, ou seja, em virtudes. Eu queria dizer que é muito importante a gente entender que mesmo a gente sendo espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, nós temos sim muitas virtudes afloradas em nós, ou seja, nós temos muitas virtudes que fazem parte do nosso dia a dia, e elas a gente tem que exercitar diariamente, e devagarinho as más tendências e melhorando elas. No Livro dos Espíritos, na questão 893, o Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, se a gente for pensar, será que existe alguma virtude que é mais importante que a outra? Ah, se eu tiver essa virtude aqui, eu só preciso essas outras não? Daí os espíritos respondem: toda virtude tem o seu mérito próprio. Porque ou seja, toda virtude indica progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, não existe uma virtude que é mais importante que a outra. Todas elas são importantes e têm o seu valor. Então, quando eu possuo uma virtude ou eu desenvolvo ela, isso sinaliza que eu estou fazendo um progresso no caminho do bem, ou seja, indica que eu estou caminhando na minha evolução. Então, vai haver essa virtude sempre que de uma maneira voluntária, ou seja, de uma maneira consciente, no lugar de eu fazer um mal, eu faço o bem. Então, gosto de dar como exemplo lá na escola onde eu trabalho. Nós somos em mais ou menos umas 40 mulheres. Então, eu tenho como uma má tendência lá reclamar muito e falar dos outros. Então, eu estou lá, estou tentando, fiz esse trabalho do meu autoconhecimento, identifiquei que que eu sou uma pessoa que gosta de reclamar muito e fico julgando os outros. Daí eu quero me melhorar. Então, eu já identifiquei essa minha enfermidade moral que eu possuo. Então, eu vou lá num grupo, chego ali onde estão as profs e tal, e daí elas estão reclamando muito e falando mal de alguém. Daí eu vou falar mal e vou reclamar. Mas aí a minha consciência voluntariamente me diz: ó, isso aí não é legal, esse não é o caminho. Tu não tem que estar julgando as pessoas, tu tem que aprender a ser mais grata, tu não sabe o que a pessoa está passando. E no lugar de fazer esse mal, de falar a pessoa, de julgar e de condenar ela, o que, que eu faço? Eu digo: olha, não vamos falar isso, nós não sabemos o que se passa na vida dela, né? A gente não sabe qual é a história que ela traz. Então, o que, que acontece? No lugar dessa reclamação, devagarinho eu estou fazendo um processo de melhoria, de não julgar, de acolher, de não condenar, de ter empatia por aquela pessoa. Então, isso é um processo que é devagar, que ele não é rápido. E o que, que acontece? A gente vai ser testado diariamente. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de olhar para dentro de nós, a gente vai reconhecer essas nossas imperfeições, a gente vai ver que diariamente a gente vai ser testado para que a gente possa não cair nessa tentação. Adquirir as virtudes do espírito imortal. O que conta para a construção da nossa alma são as virtudes morais. Então, adquirir essas virtudes, esse é o nosso maior propósito aqui, essa evolução do espírito.
Então, nós vivemos num mundo, a gente tem um mundo que é extremamente capitalista, né? Materialista. E a gente acaba confundindo, a gente tem essa ideia do poder material, de ser muito bonito, de ter muito dinheiro, que isso vai nos trazer a felicidade. E a gente acaba confundindo o prazer com a felicidade. Então, o que é o prazer? O prazer, ele é momentâneo e é passageiro e sempre exige mais. Então, quando eu acho que a minha felicidade está nessa aquisição das coisas, né? Eu vou comprar um carro, daqui a pouco o carro não é mais novo, me dá esse vazio, eu vejo com o meu colega, o meu vizinho comprou um carro, quero outro carro. Ou que para mim ser feliz, a felicidade é ter uma casa nova, um apartamento, e eu vou sempre jogando a minha felicidade nas coisas. A gente precisa entender que as coisas materiais, elas nos trazem saciedade, mas não felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade, ela é duradoura e ela independe do exterior, independe da minha posição social, do meu local de trabalho, da família onde eu estou inserida, ela independe do exterior, ou seja, a felicidade, então, ela é um estado do espírito imortal que entende que tudo é regido por uma lei de amor e de justiça, ou seja, essa lei que Deus rege o universo, que é uma lei de amor, que é uma lei perfeita. Então, a felicidade, eu posso estar passando por um problema de saúde muito grave e mesmo assim ser muito feliz, porque eu entendo que isso é o melhor para mim, eu entendo que Deus não está me punindo. Então, o prazer, ele é passageiro. Então, eu vou adquirindo cada vez mais e eu nunca vou estar satisfeita. Eu sempre vou sentir esse vazio existencial. Enquanto que a felicidade, eu posso ser uma pessoa que varre rua, ou eu posso ter uma pessoa que tem um grau muito, muito elevado de estudo, e eu vou estar feliz, porque independe do que eu tenho, do que eu sou. Por sermos espíritos imperfeitos, não temos a felicidade almejada. Então, a nossa verdadeira felicidade não é daqui, é lá no mundo espiritual. E, na verdade, a gente só reencarna aqui porque a gente não era completamente feliz lá no mundo espiritual. E aqui eu queria até exemplificar. A Célia Diniz, ela estava, agora não me lembro se foi o ano passado, o ano retrasado, ali em Passo Fundo, e ela faz um relato que uma das perdas do filho dela, um menino de 3 anos, ele foi andar de bicicleta com a babá e de repente ele caiu, se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça no cordão. Como tantas outras crianças, né, acontece de cair, se machucar e nunca acontecer nada. O filho da Célia Diniz caiu, bateu a cabeça e veio sofrer um aneurisma e desencarnou. Ela, né, sendo espírita, tendo todo o conhecimento, ela pergunta ao Chico Xavier, né, o porquê dela ter que passar por essa experiência do filho dela tão novo, ter que desencarnar. Daí o Chico recebe a mensagem da espiritualidade que disse que o filho que veio, esse espírito que veio como filho dela, numa outra encarnação, ele houvera se endividado na área da inteligência, ou seja, ele fez mau uso da inteligência, ele usou a inteligência para lesar as pessoas. Quando ele desencarnou e ele retornou ao mundo espiritual, quando ele teve essa consciência ampliada, e ele viu o que ele tinha feito, ele sofria de muitas dores de cabeça lá, porque ele dizia, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Então a consciência apontava, porque a nossa consciência é a nossa maior juíza. E daí ele sofria de fortes dores de cabeça. Num novo planejamento reencarnatório, o que acontece? Ele reencarna, então organiza ali a mãe, o pai, ele reencarna como filho da Célia Diniz e aos 3 anos desencarna para poder resgatar essa escolha equivocada do passado. E daí ela faz uma fala que ela é muito pertinente e ela nos dá um outro olhar sobre isso, que o filho dela não morreu porque caiu da bicicleta. O filho dela caiu da bicicleta porque precisava desencarnar. Então, isso é um olhar novo, isso nos dá uma leveza, isso nos dá um entendimento do que as coisas não são por acaso, que Deus ele não joga dados com as nossas vidas, que tudo aquilo que bate a nossa porta tem um propósito maior para que a gente possa trabalhar e desenvolver essas virtudes, para que quando a gente retornar ao mundo espiritual, a gente consiga ter paz de consciência e ser feliz. Então, que a gente entenda que a verdadeira felicidade não é aqui, é lá no mundo espiritual.
Então, a felicidade, ela sempre vai estar relacionada com as virtudes. Então, quanto mais virtudes eu possuo, quanto mais virtudes eu consigo adquirir na minha existência, mais feliz eu consigo ser. Mas é aquela felicidade que nos é permitida dentro do mundo de provas e expiações. Então, nós temos sim a oportunidade de sermos felizes. Então, se a minha vida não está legal, se eu estou tendo muito problema, se tem muita dor na minha vida, muita aflição, é porque eu tenho que olhar para mim para ver aquilo que eu tenho de muito legal, mas aquilo que eu tenho em mim que está me machucando, que está fazendo com que eu sofra. Então, eu entendo que se eu estou sofrendo demais, se tenho muita dor na minha vida, é porque eu tenho muitas enfermidades morais a serem elaboradas e a serem desenvolvidas aqui. E a gente precisa entender que toda dor e toda aflição são sempre oriundas de uma falta de virtude moral que nós, espíritos inferiores, carregamos. Ou seja, quanto mais dor eu tenho para mim, quanto mais dor eu gero na minha vida, é porque é dessa falta de virtude que eu ainda não tenho. Então, eu preciso, de novo, eu sempre digo, esse trabalho de autoconhecimento para identificar essas minhas más tendências para transformar. E quanto mais virtudes eu adquiro e desenvolvo, eu vou ter uma vida mais leve, mais tranquila e mais em paz dentro daquilo que nos é permitido. Então, nós reencarnamos aqui, então, para aquilatar as virtudes do espírito imortal. Então, nós não reencarnamos aqui para ser o mais rico, nós não reencarnamos aqui para ser o mais bonito, o mais poderoso. Nós reencarnamos aqui para ser o mais caridoso, aquele que perdoa mais, aquele que é mais humilde. Nós reencarnamos para ser aquele que tem mais empatia, que tem mais benevolência com a dor do irmão. E é a construção disso, dessas virtudes, que vai nos dar felicidade lá no mundo espiritual. E olha, eu vou dizer para vocês, em algum momento da nossa existência nós vamos desencarnar. E quando nós retornar ao mundo espiritual e nós tiver que dar conta da nossa consciência, como será que vai ser? A gente vai conseguir ficar em paz, entendendo que a gente fez o nosso melhor e que a gente construiu e a gente se modificou e conseguiu adquirir essas virtudes? Ou a gente só foi em busca do poder, do dinheiro, da beleza e dos bens terrenos? Então, a gente reencarna aqui para quê? Para amar, para perdoar, para tolerar, para ter empatia, para pensar no coletivo, porque é isso que vai nos dar paz e consciência lá no mundo espiritual. E nós sabemos, então, que o planeta Terra é o planeta de provas e expiações. Então, quando a gente encarna aqui, o que a gente faz? A gente passa por provas e por expiações. Então, o que será que são as provas? Então, as provas são experiências que a vida vai nos trazendo para que a gente possa adquirir as virtudes que vão nos deixar felizes lá no mundo espiritual. Então, por exemplo, eu vou no meu planejamento, ser colocado numa família totalmente desestruturada, para mim ser mais tolerante, para mim trabalhar a minha paciência, a minha humildade. Então, as provas são essas situações, são essas experiências que a vida vai nos trazer para que a gente desenvolva essas virtudes. E expiação. Quando a gente fala em expiação, será que expiação é pagar pecado? Né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, né? Tá tendo uma vida muito difícil, está pagando pecado. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de castigo divino. Expiação não é pagar pecado. Deus jamais pune os seus filhos. Deus rege tudo que ele criou com a sua lei de amor. Então, o que é a expiação? A expiação é um processo de cura, ou seja, são processos educativos que nós, espíritos imperfeitos, necessitamos para curar o nosso espírito imortal. E quando a gente entende isso, a gente desconstrói isso. Ah, estou tendo uma doença muito grave, estou vivendo sem ter praticamente o que comer, fui lesada e agora estou na pobreza. A gente desconstrói isso. Então, as expiações, né, quando a gente tem lá no nosso ambiente de família alguém com um problema
enfermidade muito grave, né, que é um processo de expiação. Então, esses processos de expiação, eles são para curar o nosso espírito imortal. A gente faz muitas escolhas equivocadas ao longo das nossas encarnações, em alguns momentos a gente tem que resgatar elas. E eu li uma vez, eu não vou ficar devendo para vocês que eu não sei aonde que é, mas falava sobre os nódulos energéticos, que de uma forma bem simples o que é. A gente vai tendo muitas encarnações, então numa encarnação eu matei alguém, então eu crio um nódulo energético no meu perispírito. Numa outra, eu lesei o meu colega, né, passei a perna nele, ele ficou muito pobre, se suicidou pelas minhas ações. Criou mais um nódulo energético. Numa outra, eu traí o meu marido. Numa outra, eu só falei mal das pessoas. Então, todas essas escolhas equivocadas que eu vou fazendo vão criando nódulos no nosso perispírito. Quando a gente está lá no mundo espiritual, com a nossa consciência mais aguçada, mais ampliada, a gente vê todos esses nódulos energéticos que a gente criou ao longo das nossas encarnações. Quando a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente quer tirar, a gente quer extirpar. Então, eu vou lá escolher, olha, eu quero agora, eu estou preparada, eu já tenho a maturidade espiritual para que eu possa resgatar a perda de um filho, porque numa outra eu abandonei. Nessa existência, eu reencarno, vou ter a minha situação, vou perder um filho. Eu extirpei, eu tirei esse nódulo de um erro meu do passado. Numa outra lá, de repente, eu fico lá, tenho um enfisema pulmonar, porque eu fumei muito. Eu extirpei esse nódulo energético. Então, a gente precisa entender o quê? Que todos os nódulos energéticos das nossas escolhas do passado de agora ou de outras encarnações, nós vamos ter que tirar de nós. Mas o que é interessante e que a doutrina vem nos dizer? Que se eu sei disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a fazer escolhas mais elevadas, escolhas mais edificantes, para que eu não coloque mais. Aí, quanto menos nódulos eu vou tendo, mais leve a minha vida é feliz, mais leve a minha vida vai ser. E o que acontece? Isso passa pelas escolhas das virtudes, porque se eu sou uma pessoa que opto por desenvolver as minhas virtudes, eu vou parar de julgar o meu irmão, eu vou entender que roubar não é legal, então, em vez de fazer isso, eu vou, né, ter outra conduta, então eu não vou criar mais nódulos para mim, eu só vou tirar de mim, extirpar aqueles que eu fiz e tentar não criar mais. E daí, isso que é o legal. Então, quando eu posso começar? Hoje. Isso é o legal da doutrina espírita, que a minha melhora, a minha construção, ela pode começar agora. O que eu fiz eu não mudo mais, mas de agora para frente eu posso cada vez mais me melhorar, e isso vai diminuir a minha dor e a minha aflição para o futuro. Por isso, então, que a gente diz que o planeta Terra é um hospital escola. Ora viemos aprender, né? Que é as provas, e ora viemos nos curar, que são as expiações. Às vezes, numa existência, a gente vai encontrar pessoas com encarnações dificílimas, ou que reencarnam por um curto espaço de tempo, outras vão vir em famílias desestruturadas para desenvolver essas virtudes. Então, o planeta Terra é um hospital escola, ora a gente vem para aprender, ora a gente vem para se curar. Deus autoriza esse processo de dor, esses processos de dor, de aflição para a nossa transformação moral, ou seja, para a nossa modificação, para que a gente evolua. Então, Deus jamais, e isso é muito importante a gente entender, Deus jamais vai autorizar uma experiência que a gente está fadada a falir. Deus não vai permitir. Só que a gente precisa entender que a gente só vai passar por aquilo que a gente pode vencer, mas é vencer do ponto de vista espiritual e não material. E aí é a grande cilada. Porque às vezes eu tenho um familiar, um filho, um pai, um irmão, uma mãe, um tio, que está com uma doença muito grave. E eu vou orar muito por ele, para a melhora dele. Só que ele vai desencarnar. Só que essa doença, essa enfermidade do meu ente querido, é necessário para que quando ele retorne ao mundo espiritual, ele retorne como um vencedor. Ele vai extirpar
do espírito dele, um nódulo energético que ele criou. Então, o que acontece? Aos meus olhos, a minha oração não foi atendida e o meu ente querido sofreu e Deus não ama ele, mas na verdade ele retorna como um vencedor para o mundo espiritual. Então, a gente sempre tem que confiar que aquilo que chega até nós, a gente está preparado, a gente já tem a maturidade para passar, né, para vencer, mas é sempre vencer do ponto de vista espiritual e não material. E eu gosto sempre de dizer uma frase que vocês já devem ter ouvido, que diz assim, ó, que não há uma folha que caia da árvore sem que Deus veja, sem que Deus valore e sem que Deus autorize. Então, a gente precisa confiar que aquilo que bate na nossa porta, nós estamos prontos e preparados para vencer. Por isso, então, que a gente faz um planejamento reencarnatório. Para quê? Para que a gente possa vir aqui e viver as experiências para que a gente se modifique, para que a gente se transforme e para que a gente adquira essas virtudes para ser feliz lá no mundo espiritual. Por isso que a gente sempre diz, não existe sorte, não existe azar, não existe acaso. Deus não joga dados com as nossas vidas. O que isso quer dizer? Que aquela bala perdida que alguém deu lá num canto da cidade e a mulher saiu e foi atingida, aos nossos olhos pode até ser uma bala perdida, mas espiritualmente já estava organizado, já estava planejado. Ai daquele que deu a bala perdida, né? Vai ter que responder pela sua atitude. Mas a pessoa que foi atingida está fazendo um resgate de uma vida passada, dessa existência mesmo, e vai retornar lá resgatando um débito de uma escolha equivocada. Então, não existe o acaso. É como aquela história que a gente sempre diz: eu tenho que viver a experiência, se eu tiver que ir, eu vou, e se eu não tiver que passar por ela, eu não vou estar lá. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. Então, muitas vezes, aquelas ilusões que a gente cria, né? E quando a gente vive de ilusão, que para ser feliz eu preciso disso, preciso fazer tal coisa, isso são as ilusões, são esses triunfos que muitas vezes eles são mentirosos. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu através de todas as tempestades do mundo, trabalhando por burilar-se a si próprio. Então, nós sempre vamos passar pelo que é necessário para a nossa evolução, para a nossa transformação. A gente vai passar pelo que é necessário para que a gente possa aquilatar essas virtudes. Aí, às vezes, a gente escuta alguém dizer assim: a gente passa por aquilo que a gente merece. E o André Luiz sempre diz que não, que se a gente passasse por aquilo que a gente merecesse, o planeta Terra seria um vale de lágrimas infinitamente maior, porque a gente não daria conta de responder por tudo aquilo que a gente fez de errado no nosso passado. Então, por isso do planejamento reencarnatório, de ter a maturidade espiritual, e a gente vem aqui e passa por aquilo que a gente necessita. Necessita para quê? Para que a gente tenha maturidade de passar e conseguir vencer essa dor ou essa aflição. Então, o meu erro moral, ele só vai bater na porta do meu irmão e entrar se é justo e necessário ele passar por isso. Senão, eu vou cometer o meu erro moral, mas a porta do meu irmão vai estar trancada, porque ele não é necessário, não é justo ele passar. Então, tudo o que nos acontece passa por esse crivo dessa lei de justiça, de amor e de caridade. Então, por exemplo, eu, aos meus 20 anos, vou ter que sofrer uma doença e ser amputada de uma perna. Daí, é justo a Marielle passar por essa expiação? É justo. É necessário porque ela tem que resgatar um erro, um equívoco do passado. Então, através da lei e da misericórdia divina de Deus, eu aos 20 anos vou ter minha perna amputada. Então, tudo aquilo que bate a nossa porta, nós temos a maturidade espiritual para passar por ela, sempre do ponto de vista espiritual e não material, e é justo. Eu sempre gosto de dizer que há injustiça, mas jamais injustiçados, ou seja, a bala perdida, ai daquele que cometeu a injustiça, mas a bala perdida, ela encontrou quem precisava encontrar, então ela não sofreu uma injustiça. E daí a gente às vezes pensa, meu Deus,
O mal tem muita maldade no mundo onde está Deus. Deus está gerenciando esse mal. Deus está no controle de tudo. Por isso que é importante a gente entender que Deus está no comando, Deus está gerenciando tudo isso e que não há injustiça. A gente está onde a gente se coloca. Às vezes, as situações que a gente vai passar, se não é dessa vida, é de uma outra. Mas que a gente está preparado, sim. Por isso que se eu tenho que viver, se eu não estou preparada para perder um filho, nessa existência eu não vou perder. Se eu estou preparada, que eu tenho maturidade espiritual, eu vou passar por isso. Então, tudo que bate a nossa porta, nós já nós já estamos preparados. Isso que eu vou falar agora, eu gosto muito, que é assim, ó, todos nós temos uma psicosfera. O que é essa psicosfera? É como se fosse um campo eletromagnético que fica vibrando ali em nós, né? Para que ele fica vibrando para que a gente seja atraído ou afastado daquilo que a gente precisa passar e viver. Então, por exemplo, se eu tiver que viver a experiência de sofrer um acidente de carro e desencarnar, as minhas colegas vão dizer, ó, Marielle, vamos lá numa cidade vizinha jantar, né? E eu, não estou muito afim de ir, mas daí de tanto insistir, eu vou. Vou, não queria ir, fui, sofri um acidente e desencarnei. Esse campo me atraiu para que eu possa viver a experiência que eu necessito para minha transformação, para minha modificação. Se eu não tenho que viver essa experiência, o que acontece? Eu organizo a janta, eu digo, eu vou de carro, eu não vou de carro, quem vai, quem não vai. Lá num determinado momento do dia, eu ligo e digo, olha, gurias, eu não vou mais poder ir, porque eu vou receber visita e não tenho como eu sair. Eu não vou, porque eu não preciso viver essa experiência, elas vão e acontece o acidente. Então, esse campo, ele vai nos atrair ou nos afastar daquilo que a gente precisa viver. Então, nada é por acaso. É como a gente disse, não existe o acaso. Deus, ele não vai jogar dados com a nossa vida. Então, esse campo está ali vibrando para que eu possa ir ou não ir daquilo que eu preciso viver. E é para todos nós. Outra coisa muito legal, ó, a visão responsável da vida confere ao sofrimento o valor que tem. Ou seja, o sofrimento, a dor e a aflição, elas têm um propósito, ó. Concitar o espírito endividado, todos nós somos espíritos altamente endividados. Estamos aqui para tentar melhorar, para poder ir para o mundo de transição, para ir para o mundo de regeneração. Então, concitar o espírito endividado ao resgate ou estimulá-lo à conquista de novos títulos de enobrecimento de que necessita para ser feliz. Então, quando eu entendo essa finalidade da dor, esse propósito, que a dor ela não é punitiva, que Deus não está nos castigando, eu preciso ter esse despertar da consciência. Então, se eu estou vivendo muitos problemas, eu tenho que tirar a melhor lição. E é interessante a gente entender que a dor ela não é o primeiro, ela não é o segundo, ela não é o quinto e ela não é o 20º recurso que Deus usa. A dor sempre vai ser o último recurso que a espiritualidade usa para a gente se modificar. Só que quando a dor chega, ela só vai embora quando a gente se transforma. Então, isso é muito importante. Às vezes a vida vai dando sinais, vai dando dicas e a gente fica ali insistindo, fica endurecido, não se transforma, não muda. Por exemplo, eu não perdoo, fico alimentando aquela mágoa, daí a vida vai me trazendo experiência para me tentar, né, perdoar e eu não perdoo. Até que de repente acontece alguma coisa, né, a dor chega ao limite e a única forma que eu tenho é a minha modificação. Então, a dor sempre vai ser o último recurso que Deus vai usar para a nossa transformação. Sempre vai tendo outras oportunidades, mas a gente às vezes muito endurecido, às vezes a gente muito, né, orgulhoso, egoísta, não quer saber. Mas a dor, quando ela chega e ela se instala na nossa vida, ela só vai quando a transformação acontece. E outra coisa interessante da gente entender que as encarnações, elas sempre são codependentes. Que o que eu fiz numa outra existência, se eu não respondi nela, eu respondo nessa, né? Então, que a vida, ela não acaba com a morte biológica, que a gente sempre vai encarnar aqui
com a bagagem das vidas passadas. E isso é importante, então que a gente possa, a partir de agora, sempre fazer escolhas mais sadias, escolhas mais edificantes, né? Para que a nossa bagagem no futuro seja mais leve, seja mais tranquila, seja mais suave. E também acaba isso, desconstrói, a doutrina espírita desconstrói essa coisa de dívidas eternas. Foi uma boa pessoa, foi para o céu, fez uma coisa muito errada, vai para o inferno e acabou. Acaba isso. A doutrina espírita desconstrói isso, né? Se eu faço escolhas equivocadas, eu tenho meu livre-arbítrio, só que em algum momento eu vou ter que reparar por elas. Então, o que acontece? Eu preciso entender que quanto maior o meu erro, né? Quanto maior o meu erro, maior é a minha reparação, mais dor eu crio para mim. Então, isso é um fato. Eu tenho a minha capacidade de escolher, eu tenho meu livre-arbítrio. Então, quanto maior é o meu erro que eu faço em relação a mim mesmo, em relação ao meu próximo, então, mais maior é o meu débito, então mais dor eu crio para mim. Mas não, a doutrina desconstrói essa coisa, tira, acaba por terra de dívidas eternas de céu e de inferno. Todo mundo vai ter a oportunidade, através da misericórdia divina, de resgatar os nossos erros do passado. Jesus não nos deu a felicidade somente para a satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. E isso é muito bom, que a nossa felicidade, que passa por essa construção, que o caminho é essa construção das virtudes, ela tá ali para que a gente possa usar com as outras pessoas. E daí, aqui na lâmina, eu botei um tomatinho para mim não esquecer de falar sobre o que é um espírito altamente evoluído e que tem realmente muitas virtudes, que é o Chico Xavier. Então, um dia ele acordou 5:30 da manhã, 6 horas já estava lá na feira, e estava só ele e uma senhorinha lá fazendo as compras. E ela ficou observando o Chico fazer as compras. Aí ele parou lá na parte dos tomates e ele pegava um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. E ela pensou, meu Deus, né? Se só tá ele ali nos tomates, tá tudo ali. Por que ele tá pegando um tomate bom e um tomate ruim? E ela vai questionar ele, né? Meu Deus, Chico, por que você tá só tá pegando um tomate bom e um tomate ruim? E daí ele, na sua grande sabedoria, na sua grande evolução, disse para ela assim, mas senhora, se eu pegar todos os tomates bons, o que vai sobrar para quem chegar mais tarde? Né? Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu até fico com vergonha, porque a gente vai lá no mercado e chega a tirar de baixo para pegar os melhores, né? E o que fica para quem vem, para quem trabalha um dia todo só pode ir à tardinha no mercado, né? Olha, então, o quanto nós temos que caminhar, o quanto nós temos que nos transformar, nos modificar para adquirir essas virtudes. Nós ainda temos muito enraizados em nós o egoísmo de pensarmos só em nós. Olha a grandeza desse espírito do Chico, né? Ele pegava um bom e um não tão bom, pensando que mais tarde ia chegar gente, e se ele tivesse pegado só os bons, eles só iam ficar com os ruins. Então, que a gente faça essa reflexão do que quais são as virtudes que nós estamos colocando em prática. O único tesouro que se leva é o bem que você faz. Nós não vamos levar nada, não vamos levar nenhum bem terreno, não vamos levar roupa, não vamos levar joia, não vamos levar nada. Vamos ficar aqui, né? Vai tudo voltar, né? O que nós vamos levar lá é aquilo que nós fizemos de bom aqui, das virtudes que a gente construiu. E quando a gente retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e a gente tiver que dar conta à nossa consciência, será que nós vamos ficar tranquilos, leves, ou vamos sofrer muito vendo que a gente não conseguiu vencer o que a gente se programou para estar aqui? Então, que a gente tenha esse despertar da consciência e batalhe na nossa modificação e na nossa transformação, que a gente devagarinho vá transformando as nossas enfermidades morais, essas nossas más tendências em virtudes. Nós somos responsáveis por nós. Eu pego a minha situação atual e me transformo e me modifico. E aqui eu queria até dizer que os maiores exemplos de pessoas como Madre Teresa, como Gandhi, eles não tinham nada. Eles eram humildes, eles tinham uma boa vontade, eles tinham uma boa intenção. E que nós tenhamos essa boa vontade conosco mesmo de nos transformar, de nos modificar.
A construção das virtudes da alma passa pela exemplificação. Então, não basta eu saber, olha, eu preciso me melhorar, eu preciso vencer essas minhas más tendências, esses meus defeitos e transformá-los em virtudes. Eu preciso agir, né? Não adianta só eu saber. E eu coloquei aqui um exemplo da Maria Madalena, né? Quem conhece a história dela é uma história linda. Maria Madalena, ela viveu na época do Cristo e ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta da época. Na época até diziam que eles denominavam como vendedora de perfumes. E ela recebia reis, príncipes, grandes pessoas de muito poder aquisitivo. Só que ela carecia de amor. Não esse amor carnal, mas um amor verdadeiro para preencher esse vazio existencial que ela tinha dentro dela. E ela conheceu Cristo com as suas falas, com as suas reflexões. Ela largou tudo e seguiu a Cristo. Ela foi um dos maiores exemplos de cristã. Ela foi um dos maiores exemplos da transformação de uma cristã. E quando Cristo, ao terceiro dia, ressuscita, né? Sabe para quem ele aparece? Não foi para os apóstolos, não foi para a mãe, não foi para ninguém, foi para Maria Madalena. E isso é muito importante, e isso é maravilhoso, porque Deus confia em nós. Deus, ele sabe que nós podemos. Então, que nós acreditemos em nós, que nós tenhamos essa intenção no bem. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente recai, mas nós temos todas as condições. Deus, ele confia na nossa capacidade, basta nós acreditarmos e cada dia fazer o nosso melhor. Como Maria Madalena, ela se transformou, ela é um dos maiores exemplos de cristã que nós temos. Pensa que maravilhoso, e Cristo aparece para ela. Não apareceu para os apóstolos, né? É uma pessoa que era uma pecadora e quis e se transformou, e isso é lindo. Divaldo sempre diz: quem nunca errou nem saiu do lugar. Então, através dos nossos equívocos, das nossas escolhas erradas, né, com as experiências, né, que a gente faz erradas, a gente vai se melhorando e vai evoluindo. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Então, que a gente seja grato, que a gente confie em Deus, os seus propósitos, né, para a nossa vida, que nada que bate a nossa porta é por acaso, que tudo aquilo que a gente tem todos os recursos que a gente precisa para se modificar, para ser um espírito melhor, que já temos sim, né, muitas virtudes em nós, mas que a gente possa somar cada vez mais, para que quando a gente retornar ao mundo espiritual e tiver que, né, responder a nós mesmos, né, com a nossa consciência, a nossa maior juíza, a gente fique tranquilo que a gente fez o nosso melhor, que a gente trabalhou no nosso bem e no bem do coletivo. E para encerrar, então, eu queria contar uma historinha bem rapidinho, porque eu quase já me passei do tempo, que é uma parábola que diz assim: as pedras grandes e o vaso. Um professor de uma universidade queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Ele pegou um vaso e colocou algumas pedras grandes dentro. Então perguntou à turma: está cheio? Unanimamente eles responderam sim. O professor então pegou um balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pedregulhos se alojaram nos espaços entre as pedras grandes. Então o professor perguntou aos alunos: e agora, está cheio? Dessa vez, alguns estavam mais hesitantes, mas responderam sim. O professor então pegou uma lata de areia e começou a derramar dentro do vaso. A areia então começou a preencher os espaços entre os pedregulhos. Pela terceira vez o professor perguntou: e então, está cheio? A maioria dos alunos estava receosa, mas novamente muitos responderam sim. O professor então mandou buscar um jarro de água e jogou-o dentro do vaso. A água saturou a areia. Nesse ponto, o professor perguntou à turma: qual é o objetivo dessa demonstração? Um estudante levantou a mão e respondeu: não importa o quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ele sempre consegue espremer mais coisas dentro. E o professor respondeu: não, não é isso. A questão é que
A menos que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro. As pedras grandes são as coisas mais importantes da nossa vida. O relacionamento com Deus, a família, os nossos amigos, o nosso crescimento pessoal, profissional e os nossos valores. Se você preencher sua vida somente com coisas pequenas, como demonstrei, como com os pedregulhos, com a areia e com a água, as coisas que realmente importam nunca mais terão tempo nem espaço em suas vidas. Reflexão. Quais são os pilares da sua vida? Você está dando prioridade às coisas que devem vir em primeiro lugar? Muitas vezes no mundo de hoje há tantas pressas e mensagens contraditórias que nós nos esquecemos do que realmente é essencial. Ouça o seu coração, sempre. Ele sempre sabe o que realmente importa. Então, que lá na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, que a gente nunca se esqueça do que realmente importa, que a gente realmente passe por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que a gente seja mais tolerante, que a gente tenha mais empatia, que a gente passe essa modificação, né? A gente quer tanto um mundo melhor, né? O que nós estamos fazendo para construir, para ajudar na construção desse mundo melhor? Então, que a gente ouça o nosso coração e que todas as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam sempre para o bom, para o belo e para o justo do todo, não só para me satisfazer. E assim, ouvindo o nosso coração, colocando o amor em movimento, tudo vai dar certo. E tudo passa pelas virtudes. Que a gente, então, cada dia faça uma reflexão daquilo que a gente fez de bom e aquilo que a gente não conseguiu. E no outro dia a gente começa de novo. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de poder fazer essa reflexão. Se uma coisinha que a gente conversou aqui, que a gente refletiu, a gente já, né, já entendeu, já vai colocar em prática, já é um avanço no nosso caminho. Eu agradeço, então, para encerrar, vou fazer a prece final, então. Quem se sentir à vontade, né, se sentir confortável, pode fechar os olhos. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos vivas, de termos tudo de bom, de sabermos que estamos aonde precisamos estar, estamos com as pessoas certas, no melhor lugar que precisamos para a nossa evolução. Que possamos todos os dias fazer uma reflexão naquilo que é melhor para a nossa vida e que Deus sempre sabe o que é melhor por nós. Agradecemos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos e toda ajuda e amparo da espiritualidade. Que tenhamos um resto de semana de muita luz, de muita paz e de muito amor. Que assim seja. Agradeço a todos.